O Leme Notícias, primeira edição, retoma hoje as entrevistas com os vereadores sobre as sessões da Câmara, que acontecem sempre às segundas-feiras. Ontem, a Câmara Municipal reiniciou as atividades deste segundo semestre, depois do recesso de julho. O presidente da Casa, o vereador João Machado, que seria o nosso convidado aqui no reinício das entrevistas sobre os projetos e discussões do Poder Legislativo, teve que viajar para São Paulo com o prefeito Geraldo Macarenco e, portanto, não pôde atender ao nosso convite. Mas, com igual competência, o vereador Beto Faccioli gentilmente atendeu ao nosso convite e vai falar sobre o que aconteceu ontem na sessão da Câmara, para você ficar bem informado e por dentro de sua cidade. Fique ligado, nós voltamos já, depois do intervalo. E como dissemos, o Leme Notícias, primeira edição, vai retomar a partir desta terça-feira a conversa com os nossos vereadores em função da sessão de Câmara que acontece sempre às segundas-feiras. Hoje o nosso convidado é o vereador Beto Faccioli, do PTB, ele que atendeu gentilmente o nosso convite. Como dissemos na abertura, o presidente da Casa, João Machado, teve que fazer uma viagem para São Paulo com o prefeito Geraldo Macarenco e, em razão disso, o Beto nos atendeu gentilmente, comparecendo mais uma vez aqui para nossa satisfação ao Leme Notícias. Beto, boa tarde, obrigado mais uma vez pela presença. Boa tarde, ouvinte, boa tarde, povo de Leme. Mais uma vez estamos aqui à disposição para colaborar no que a gente tem a capacidade de falar sobre a reunião da Câmara na noite de ontem e dos trabalhos do Legislativo que se inicia a partir de hoje no segundo semestre. Nesse segundo semestre. O primeiro semestre foi bem, né? Semestre calmo, certinho, muitos projetos, muitas indicações, muito trabalho. Agora, esse segundo semestre é um semestre mais assim de algumas realizações em termos de essa parte tributária que o governo está mudando, federal, municipal tem que se adaptar, fundo de previdência. Então são diversos assuntos que os vereadores têm que se empenhar, além também da campanha eleitoral que muitos estão fazendo aí isso que eu gostaria de tocar nesse assunto. Para outros candidatos. Vereador, é um segundo semestre diferente esse, né? Em função das eleições que nós teremos em outubro, para presidente, governador, senador, deputados, enfim. E que os vereadores automaticamente estarão cada um fazendo a sua campanha e trabalhando aí para o seu candidato. E temos também, correndo lado a lado, as eleições da própria Casa para a nova mesa diretora da Câmara, né, presidente? Então vai ser um segundo semestre rapidinho, né? É bem concorrido, bem concorrido. A eleição da mesa mesmo é uma eleição assim que vai começar a se conversar a partir de setembro, outubro. Porque essa eleição é em dezembro, certo. Final de novembro, começo de dezembro. Então, já tem especulação, como a imprensa tem noticiado alguns candidatos lá, mas ainda não vai pegar fogo. Sim. É mais a parte da eleição aí de presidente, deputados, sabe? Porque os vereadores estão empenhados com seus partidos, os candidatos de Leme que estão aí tentando a eleição, tanto federal como estadual. E cada um está se definindo agora. Eu acho que ainda não há uma definição geral no quadro político de Leme. Quem é quem e para quem vai trabalhar, certo? Sim, sim. Acho que isso começa a partir de agora, dos comícios aí e tal, da propaganda de rua. Dentro de uns dias nós vamos ter uma definição geral do quadro político de quem está apoiando quem em Leme. Certo? Essa questão da eleição dentro da própria Câmara, Beto, você seria um candidato à presidência da Câmara? Não, eu não vou dizer que um dia eu possa até ser candidato a algum cargo. Sim. Mas eu não tenho pretensão, eu já fui presidente, certo? Eu tenho boas lembranças e existem já 2 candidatos que estão disputando, vamos deixar para eles. E se houver uma necessidade ou um convite que a gente precise participar, iremos, mas não é a minha intenção, não. Esses dois candidatos são aqueles comentados aí pela imprensa, seria o vereador Orozimbo Sandoval e o doutor Gustavo. O Dr. Gustavo Fajão. Mas eu tenho a impressão que existem mais candidatos. A gente nota ali no trabalho que alguns estão trabalhando quietinho, tentando aí conseguir um apoio. Mas, o que eu falei para você, ainda não é hora de definir isso aí. Isso é um pouco mais para frente. Muito cedo e você começa muito cedo é ruim. Até mesmo em função das eleições gerais agora em outubro, as atenções se voltam para essa eleição, né? Isso vai ter uma influência muito grande também. Depende do presidente, o governador que ganhar, os deputados da região, certo, da cidade, que pode até fazer um acerto político para o próprio interesse da cidade, certo? Nós temos aí o prefeito que hoje é PPS, o partido que está com o Ciro Gomes, que não se sabe qual é a posição dele depois das eleições, certo? Se ganhou, perdeu.
o governador não sabemos quem vai ser eleito, vai ter uma influência grande também na mesa da Câmara. Isso é uma coisa que se define depois das eleições de outubro. Certo? Agora, com relação às eleições gerais, Beto, o que você tem a dizer em função desses candidatos que estão aí, os candidatos da cidade? O que você acha, como é que você analisa a possibilidade deles aí para poder ou não serem eleitos? O que acontece, infelizmente, é mais uma vez uma pena para Leme, essa disputa de diversos candidatos da cidade. Nós temos 3 candidatos a estadual e 2 candidatos a federal. E uma coisa importante nós estamos vendo aí, nenhum candidato de Leme está apoiando o de Leme, tanto federal como estadual. Não se fizeram dobradinha. Você não vê nenhum candidato estadual trabalhando um candidato federal de Leme. Apenas abrindo parênteses aí, nós conversamos aqui com todos eles, aqui fizemos uma semana para apresentá-los aí até com mais detalhes aos nossos espectadores, Beto. E na oportunidade, tanto para o candidato a federal, o Cláudio Facioli, doutor Cláudio Facioli, e para a estadual, o Edjalma Gonçalves, que existia já até uma conversa entre ambos de que poderia se fazer aí uma juntada, vamos falar assim, do Cláudio com o Edjalma. Com o Edjalma. Manifestaram essa intenção e até já haviam conversado, pelo menos foram essas as palavras de ambos aqui. Então eu acho que por aí já é um bom caminho, né? Para não ficar todo mundo correndo sozinho. O conversar e falar que aqui ou em qualquer lugar conversou é uma coisa. Agora, se expor para a sociedade que realmente estão juntos é diferente. Certo? Mesmo porque, no caso do candidato Cláudio Facioli, há o apoio no estado de São Paulo à candidatura Maluf, que é o PPB. E em função até da candidatura de Edjalma Gonçalves. Então aí me parece que o caminho seria mais curto aí, né? Isso, então eu acho que aí haveria sim um consenso de um candidato arrumar voto para o outro, porque isso é automaticamente você vota no estadual, federal junto. Independente de estar no mesmo partido, porque não se pode ter a propaganda junto, eleitoral. Mas nada impede que você vote nos dois. Você possa fazer nada impede que as pessoas que trabalhem para o Edjalma trabalhem para o Cláudio Facioli. Como quem trabalha para o Paulo Brás também trabalha para o Edjalma, para o Juvenil, para o Saim, qualquer um, certo? Tem que haver um consenso. Agora, não pode um candidato que está buscando apoio de um candidato federal de fora, ou um federal buscando estadual de fora, querer que a cidade se une em torno dele. O exemplo tem que partir deles. Eu acredito que ainda dá tempo para isso. Nós temos 60 dias, eu acho que se Leme realmente tiver interesse e os candidatos quiserem serem eleitos, tem que fazer isso, senão pode esquecer, nenhum será eleito. Tem que mostrar essa união mesmo dentro de casa, mesmo porque já que não houve um consenso anterior, é o que o povo está reclamando. O povo fala, mas espera aí, nem eles estão unidos, né? E o que acontece? Os candidatos de fora estão chegando quietinho, vai pegar os votos, como sempre pegou e acabou. Mais uma vez, né? Mais uma vez. Beto, como é que foi a sessão de ontem? Tranquila, nessa primeira sessão desse segundo semestre? Como é que foi? Foi uma sessão que teve muitos requerimentos, que já estava acumulado do recesso até da última sessão, indicações bastante, tem muitas indicações, congratulações, e nome de ruas, aquelas coisas, então tem bastante. Algumas leis, projetos de leis que foram enviados pelo prefeito, que agora serão publicadas, certo? Moções de apelo, nós tivemos algumas moções, eu até gostaria de citar aqui, que uma importante aqui do vereador João Machado, que numa aprovação, repudia uma aprovação num projeto de lei que dá um foro privilegiado para políticos que estão no Congresso, estendendo a ex-ministro, ex-governador, entendeu? Porque hoje o presidente e os ministros são julgados pelo Senado. Correto. Existe um projeto que dá essa preferência para eles também depois do mandato. Então, isso aí é um absurdo que, mais uma vez, vai acobertar alguma coisa que possa acontecer. Certo. Então, a Câmara votou ontem, aprovou por unanimidade. É mais uma moção de apoio para que os congressistas não votem isso aí, certo? Sim. E tivemos alguns projetos, também não é assim tão polêmicos, projetos de dominação de praça pública, da farmácia municipal, com o enfermeiro lá, José Luiz Rosa, aquele, se eu não me engano, que foi assassinado, então foi feita uma homenagem para ele. E um projeto importante, que eu também, da mesa da Câmara, que não tão importante, não polêmico, mas interessante, que com referência ao uso do recinto da Câmara para velórios, certo? Que estava havendo uma abertura, não que não deveria ser para a população, mas ficar restrito a eleitos. Isso aí não havia já uma determinação? Havia, mas não era bem clara. Não era bem clara? Então agora existe. A partir de hoje, somente poderão ser velados, se a família quiser lá, ex-vereadores,
prefeitos. Só. Só. E isso não atinge ex-secretários também? Não. Só cargos eletivos. Eletivos, entendeu? Tanto legislativo como executivo. Então é uma coisa para que amanhã, às vezes, um presidente empresta para uma família, não empresta para outra, pode até milindrar. Porque isso é o presidente que decide? É a mesa que decide. No caso, é o presidente que toma a decisão, né? Sim, mesmo que seja uma coisa de momento, né? Porque nunca se sabe o que vai acontecer, às vezes, na calada da noite, aí o presidente é que toma essa decisão. Ele que toma. Com esse decreto legislativo não pode mais. Não pode mais? Não, porque existe já uma norma que impede de fazer isso aí. Então, eu acho que, pelo menos, põe um ponto final. Pode ou não pode, porque podia para um, não podia para outro. Sim. Então, não pode. Tem um velório novo que está sendo construído, acho que lugar de velório também não é na Câmara, certo? Mas, às vezes, há necessidade pela própria precariedade do velório nosso. Correto. Que não tem nem espaço. Porque é uma praxe também aqui no nosso país, né? As grandes personalidades, os grandes políticos serem velados nas assembleias, isso, né? Pelo próprio espaço, pela própria de homenagem que são feitas, mas está resolvido, foi bom, foi votado, aprovado. Essa é uma determinação interessante mesmo, porque havia uma certa dúvida com relação a isso, né? Isso. Porque as pessoas achavam que, como é um espaço público, poderia ser usado a qualquer momento. Mais alguma coisa interessante? Não, e diversas informações que chegaram, de cada um de cada vereador. Então, agora que se começa a tramitação normal outra vez, os projetos serão analisados, as comissões vão dar pareceres para depois votar. Na próxima semana já tem diversas votações mais assim interessantes e importantes. Então nós vamos fazer um recesso aqui agora, vereador, para a gente voltar a conversar daqui a pouquinho dentro do Leme Notícias, primeira edição, que vai a um breve intervalo e volta já já. E estamos de volta com o Leme Notícias, primeira edição, hoje conversando com o vereador do PTB, Beto Faccioli, falando a respeito da sessão de Câmara realizada na noite de ontem, a Câmara que voltou ontem às suas atividades depois do recesso legislativo do mês de julho. Vereador, assuntos importantes que nós passamos aí a informação nesse primeiro bloco, mas eu gostaria de destacar essa questão importantíssima que é o Código Tributário, que o senhor está empenhado em poder detalhá-lo a pedido até do próprio prefeito, né? A questão da Previdência, do Fundo de Previdência, do funcionalismo, que é uma questão que vem se arrastando e a Prefeitura tem dificuldades em poder manejar isso aí, e a dívida municipal, que é um assunto pertinente a todos nós. Vamos começar com o Código Tributário. O que o prefeito pediu, como é que vocês estão trabalhando em cima disso? Não é bem o prefeito que pediu, não é bem o prefeito, certo? Mas pediu a sua colaboração. Isso, né? Tem uma relação, todos esses projetos têm uma relação. O Código Tributário, o Fundo de Previdência e a dívida pública, tudo é dívida. Tudo tem uma relação, tudo é consequência, certo? O Código Tributário foi enviado para a Câmara no final do ano passado para ser votado e não deu tempo. Foi até bom não ser votado, porque existem muitas coisas ali que deveriam ser adaptadas à nova realidade hoje, do município e do próprio Brasil, da própria nação. Então nós pedimos ao senhor prefeito, numa reunião que esteve lá, na Câmara que ele esteve, que ele retirasse o projeto para que os vereadores pudessem ter mais tempo de emendas, porque o projeto é muito curto o prazo de emendas, se não me engano são 30 dias, depois não pode fazer mais emenda. Sim. Então tem que ser votado como que está. Ele atendeu a gente, pediu prorrogação de prazo e nomeou uma comissão do município, da Secretaria da Fazenda, e me convidou para que participasse e pudesse analisar todas as emendas, todas as ideias dos vereadores. Nós fizemos isso durante o recesso, certo? Então, um breve comentário que, às vezes, a própria imprensa, a população, o vereador chega em julho, tem recesso. O recesso é de sessão de Câmara, de plenário. Certo, mas o trabalho Porque o trabalho continua até mais, porque você tem mais tempo, à noite, segunda-feira, de terça, à tardezinha, se reúne, o vereador reúne lá com a população do seu bairro. E no meu caso, é mais definido, é mais importante, com essa comissão da Prefeitura para analisar o Código Tributário. Tive mais de 80 emendas que foram feitas. Está na mão do seu prefeito para ele também analisar, ver do interesse dele, porque o projeto tem que partir do executivo. Quais as principais mudanças que ocorreram? Com referência à tributação, existem muitas regalias para muitas empresas na nossa cidade que não pagavam impostos.
certo? Não tinham como cobrar, certo? É a consequência da dívida. Vai entrar aí, nós tivemos aqui recentemente o secretário da Fazenda, o senhor Djalma Faccioli, e também o secretário de Administração, Hernani, falando a respeito dessa questão aí, em função de impostos, e a grande tecla batida ali foi em função das usinas que usam, fazem, derrubam, sujam e não contribuem em nada para o município. Esses impostos vão embora, segundo eles. E não há meio de fazer com que esses impostos fiquem aqui. Esse código vai possibilitar isso? Não, isso aí é parte do Código Tributário Federal. Não é lei federal, nós não podemos mexer aqui. Certo? Existem muitas isenções que eram dadas aqui em Leme e hoje é proibido pela própria legislação. Pela lei de responsabilidade fiscal. Você não pode privilegiar nenhum contribuinte. Certo. Todos são iguais hoje. Se você paga nessa taxa, ou tem que pagar igual. Você pode pagar, assim, diferenciado a mais, a menos não. Certo. Tem um mínimo. Esse mínimo tem que ser respeitado. Então, isso foi adaptado hoje, com essas mudanças. Eu acho que é interessante e a sociedade tem que discutir isso aí. Os contabilistas têm que discutir e têm que analisar para depois não se arrepender e falar, nós não ficamos sabendo. Certo? Então, aí é um primeiro passo dessa empreitada que eu vejo do prefeito, de melhorar a arrecadação municipal. Recuperar um pouco essa questão. Quando você recupera a arrecadação municipal de recursos, de impostos municipais, você tem uma consequência depois no índice de participação do município, eleva o índice nosso. Então, no ano que vem, melhora também a arrecadação federal e estadual. Então, isso que é importante. O Fundo de Previdência. Nenhum funcionário contribui hoje para a Previdência, certo? O que vai acontecer um dia é que a prefeitura não tem mais condição de pagar o aposentado, porque não tem recurso. Mas vamos dizer aí que não é culpa deles também. Não é culpa deles. Isso aí é coisa que existe e que tem que ser em termos de Brasil hoje. Então, todas as prefeituras estão fazendo isso aí. Foi aprovado no fim do governo Nilo, está sob júri, se houve um probleminha lá, mas o prefeito está empenhado em fazer outra vez. Não é aquele acordo com a Caixa Federal, não? Não. É um fundo de previdência próprio do município, que ele está interessado, que teria o aporte municipal, que está sendo o maior problema, que ele não tem dinheiro para colocar. Porque o funcionário desconta na folha, não tem como reclamar. Certo? Então isso aí também vai aumentar um pouco a arrecadação municipal, diminuindo a dívida. Com referência à dívida, eu acho que o prefeito tem que tomar uma decisão, já falei um dia aqui, só gastar o que tem. Não tem outra maneira. Mas a dívida está aí, né? Está aí, tem que ser paga. 14 milhões, tem que ser paga. A dívida antiga, eu acho que tem algumas dívidas aí que são impagáveis. Tem que ser para a justiça, eu acho que muita gente vai... Ele vai ter que pagar a dívida herdada já? A dele, não. Ele tem que pagar a dele até o final do mandato. Isso ele não tem como escapar. Agora, a anterior... A anterior ele desmembra e ele vai ter que ir para precatória, alguma coisa, e deixar para o próximo prefeito, ou para ele mesmo, ou para outros prefeitos que possam ir pagando de acordo com determinação judicial. Então, serão incluídas no orçamento e são pagos ao longo de, se eu não me engano, até 10 anos. Né? Certo. Que vai ser... É a única saída, não tem outra saída. Ou aumentar a arrecadação, mas não se aumenta uma arrecadação assim, de um dia para a noite. Agora, você acha que em função dessas alterações aqui, o prefeito vai ter um pouco mais folga de caixa até o final do mandato para poder, inclusive, saldar essa dívida que a prefeitura tem? Vai. Apesar que o Código Tributário, ele entra em vigor só no ano seguinte. Sim. Mas eu vi num jornal, se não me engano, aí, que ele já está intensificando a fiscalização. Que hoje ela quase que inexiste em termos de algumas coisas aí, porque pela própria falta de estrutura do município. Inclusive aquele recadastramento dos imóveis, tudo, né? Construções irregulares que existem em monte, empresas que não pagam imposto nenhum, que não são nem cadastradas. Então, eu acho que tem que ter uma igualdade, certo? Essa população ela pode exigir, mas ela tem que pagar também. Agora, nós vamos ter que depois investigar e fiscalizar a arrecadação onde está sendo empregada, porque não adianta você arrecadar bastante e gastar num dia tudo aí. Então, não pode. Agora, o que nos deixou bastante perplexo aí é que a questão de, voltando à presença do seu Djalma e também do Hernani aqui, ambos secretários da administração Macarenco, até em função daquele panfleto que foi distribuído num final de semana atrás aí, editado nos jornais, falando dessa questão da dívida realmente. Até porque houve aquela diminuição do repasse do governo federal, do governo do estado, e que a prefeitura, quem lia aquele panfleto, entendia de que ela tinha arriado de vez mesmo. Como é que é essa situação? Ela está mesmo nessa coisa de falência? Não, isso eu não posso falar porque não estou lá, não Mas tenho, está na sua experiência.
Mas eu acho que é difícil a situação. Né? Eu acho difícil. Acho difícil porque é o seguinte, a arrecadação realmente caiu. E que não caiu para Leme. Você vê hoje essa recessão que está no Brasil, você vê a indústria automobilística não vende. Quando ela vende, ela tem IPI e ICM, uma parte vem para o município. Se ela não arrecada, o que acontece? Não vem. Cai a arrecadação. Qual é a atitude que tem que ser tomada? Você tem que diminuir sua despesa. Ou você procurar outras fontes. Ou financiamento, que é difícil, mas ou um aumento de arrecadação. Mas só entendo que essa legislação aí é um tanto quanto marota no sentido de beneficiar lá em cima? E o município não. Eu acho que a recuperação vem normal, porque o governo abaixou o IPI agora para a turma vender. Eu acho que dentro de 1 mês, 2 meses, já volta essa arrecadação. Certo? Então, o prefeito tem que trabalhar com caixa, que eu falei, gastar só o que tem. Ele não pode falar assim, eu vou receber daqui 60 dias tantos milhões. Isso não existe mais. Não tem mais sabe, essa porque previsão. Eles não têm nem acesso a isso aí, certo? Não tem previsão, ninguém previsiona o que vai se arrecadar de imposto. Existe uma estimativa, mas a certeza não existe. Então, ele tem que realmente, com os tributos que são repassados, existem, que nem Fundef, isso aí é coisas, a parte da saúde, isso é dinheiro certo. Mas só pode gastar ali, não pode gastar em outra coisa. Então, ele tem que tomar cuidado e não gastar. Porque senão vai sobrar para ele mesmo. Porque ele é responsável pela dívida dele. Até em função da lei de responsabilidade. Ele sabe disso aí, ele está ciente, por isso que ele soltou esse manifesto, para também não ser muito cobrado, né? Já para ir avisando que agora a situação é difícil, pode ter certeza que é difícil. Com uma dívida dessa é difícil. Com relação a essa, mais uma vez aqui, vereador, do Fundo de Previdência, vai haver uma grita por parte do funcionalismo em ter que contribuir ou não? Ou eles estão engajados nessa eu conversei decisão? com alguns funcionários, conversei com o presidente do sindicato, eles estão aceitando bem. Desde que também o município coloque o aporte dele. Que não adianta o funcionário contribuir só e o município não colocar nada. Daqui 1 ano, 2 anos não tem mais fundo. Certo? Então não pode. E hoje isso aí é exigência do governo federal. O fundo vai para a Previdência Pública. Não tem saída. Vai para o INSS. Não tem saída, nem para o funcionário e nem para o município. Existe um prazo fatal, acho que é setembro, agora se eu não me engano. Então, para mim, no meu entendimento, para o funcionário é melhor o Fundo de Previdência Municipal. E agora, esse projeto aqui tem que ser aprovado e decidido logo, então? Tem que ser decidido. Eu não lembro o nome de um advogado que ele contratou para fazer um outro anteprojeto, certo? Um outro cálculo autorial que está já defasado, e ele deve apresentar aos vereadores para ser votado. Aí depende da Câmara aprovar ou não. Essa contribuição também vai entrar naqueles que não estão aposentados também? Partirão para isso também, de contribuir para a Previdência? Não, aposentado não. O aposentado não contribui, porque existe uma dependência do Senado de aprovar uma lei que possa contribuir. Os que não estão aposentados... Os que não todos têm que contribuir. Que vão ter que então, todos que estão na ativa têm que contribuir. Muito bem. Vereador, eu quero agradecer a sua presença aqui, pelas suas explicações. Vamos pensar positivamente que esse segundo semestre aí, o município como um todo possa receber as benesses de tudo que vai se desenrolar, né? Questão de eleição, de política, em função de todos esses aspectos aí. E vamos torcer também para que a administração possa resolver esses problemas aqui financeiros para o bem da população. É isso que eu queria até conclamar, no caso não seria meu papel, mas como colega, todos os vereadores que realmente se preocupassem com isso aí, certo? Que se quando chegasse lá esse projeto do Código Tributário, realmente se estudasse, analisasse, reunisse, trocasse ideia para... Sem bandeira nenhuma? Sem bandeira nenhuma, ou contra o prefeito, a favor do prefeito, tem que pensar na população, certo? Porque é bem decisivo isso aí, depois não tem retorno. Aí tem que ser um outro projeto, é muito difícil. Então que todos se preocupassem, como se preocupam, mas que ficasse ali com maior atenção, mais atentos, né? Antes de aprovar isso aí, porque existe um tempo até o final do ano. Então não pode ter aquela correria, não, tem que ser assim, porque o prefeito quer assim. Tem que ver realmente o que o prefeito quer, se é o interesse da população também, certo? Todo mundo fazendo. E se legalmente é para não ficar amanhã nas costas de 1 ou 2 só, diz que é bom, diz que não é. E estou à disposição sempre que precisar de gente aí. Muito obrigado, vereador. Um abraço para o senhor, uma boa tarde. Obrigado, um abraço aos seus companheiros lá. E um bom trabalho nesse segundo semestre. Obrigado, igualmente. E o Leme Notícias vai ficando por aqui. Para você, nós desejamos uma boa tarde e até amanhã.
O Leme Notícias, primeira edição, retoma hoje o tema da agricultura. Na semana passada, você pôde acompanhar aqui uma entrevista com o presidente da Cooperativa Agrícola de Leme, Roberto de Souza Sardinha. E hoje o nosso convidado é o agrônomo Nicanor Carvalho, um dos mais experientes profissionais da área técnica agrícola de Leme, atuando há mais de 50 anos. Ele vai dar um panorama histórico da agricultura no nosso município a partir de sua experiência e dar também o seu ponto de vista sobre o futuro desse setor. Fique ligado porque o Leme Notícias volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o Leme Notícias, primeira edição. Estamos recebendo hoje o agrônomo, o doutor Nicanor Carvalho. Doutor Nicanor, boa tarde para o senhor. Muito obrigado pela presença aqui e por ter aceito o nosso convite. Muito bem. São mais de 50 anos nessa área agrícola aqui no nosso município, senhor Nicanor? Perfeitamente. Eu vim para cá no dia 22 de fevereiro de 1950. O senhor se formou em 1943, em Piracicaba. Em Piracicaba. Fiquei lá 2 anos como assistente de uma cadeira, mas dada vencimentos, na época eu vim trabalhar depois em Pirassununga, de 46 a 50. Em Pirassununga fazendo o quê, senhor Nicanor? Era agrônomo regional, na Casa da Agricultura, atendendo Pirassununga, Descavado e Porto Ferreira. Aqui em Leme já tinha Casa da Agricultura, né? Leme não tinha Casa da Agricultura, ela era atendida pela Casa da Agricultura de Araras. E antes de 1949, eu substituí o chefe de setor em Pirassununga, quando a secretaria pediu qual seria as regiões que poderiam se desdobrar para criar uma Casa da Lavoura. Então, eu fiz o apanhado, foi para Pinhal ser desdobrado da região de São João do Boa Vista e Leme ser desdobrado da Casa da Agricultura de Araras e, consequentemente, foi fundada a Casa da Agricultura em Leme no dia 22 de fevereiro de 1950, com uma reunião de uma grande maioria de lavradores de toda a região, em que Henrique Saulo, pesquisador do Instituto Biológico, veio fazer uma palestra aos agricultores de toda a região, referente as pragas do algodão e a metodologia nova de seu controle. Porque nessa época Leme só plantava algodão? Nessa época, não, Leme o serviço científico do algodão no estado de São Paulo foi criado em 1934. Leme começou depois com o posto de semente em Pirassununga, então foi incipiente no início o plantio de algodão. Posteriormente foi crescendo e Leme teve um desdobramento na sua divisão territorial. Então nós tivemos ligeiramente em 34 o núcleo Ibiracatu, a fazenda de Ibiracatu fora desdobrada, vendida em lotes. Em 39 a fazenda São Rafael. Em 48 o núcleo Criciúmal. Em 62 o núcleo Graminha. E, consequentemente, também outras propriedades grandes foram desmembradas. Essas fazendas aí produziam o quê na época? Café? Na época do café, porque com a queda do café em 1929, e a Secretaria criando um serviço científico de algodão e pondo semente de algodão à disposição, o colono de café passou a ser meeiro de algodão na nossa região. Plantando ainda nos demais rude e tal, já depois de 34, iniciando o serviço. Quer dizer, ele trabalhava para o patrão no café, mas tinha a sua roça de algodão, vamos dizer assim. E no caso, por exemplo, que não, até a fazenda que ia deixando de plantar algodão, o meeiro, aliás, o colono de café passou a ser, às vezes, proprietário até daqueles sítios que foram desnombrados. Aqui tem diversas famílias de Leme que foram provenientes de colônios de café. Certo? Que se transformaram depois em produtores de algodão. Produtores de algodão. Incipiente no início, porque a metodologia era assim, quando então fundada a Casa da Lavoura, que eu disse em 1950, eu vim para cá e nesse dia nós tivemos então essa reunião com 365 lavradores presentes de toda a região para assistir à palestra. E eu fui muito feliz porque atendi desde então aquele lavrador que era colônia de café, que sempre foi
determinado pelo fazendeiro como devia fazer o serviço. E eu também, então, nessa época, andei corrigindo, após curso até de extensão no exterior que eu fiz, para que o lavrador de Leme pudesse progredir. O senhor teve, quando o senhor começou com a sua técnica, com os seus estudos, enfim, as pessoas não tinham muito o apoio e nem orientação de agrônomos, né, doutor? Pois é, quando o senhor chegou, não havia um preconceito, falando, o que esse moço quer aqui? Naturalmente a gente teve alguma, entendeu? Mas foi justamente isso que me valeu muito, foi um curso de extensão agrícola feito no exterior, que me deu então, fiz até no Uruguai um curso internacional, com um professor dos Estados Unidos. E nós viemos então depois trabalhando aqui. Então a gente ensinou fazendo, com as metodologias. Porque cada um já tinha a sua maneira de trabalhar. Né? Então nós fomos corrigindo, certo? E também naquela época a secretaria, através do biológico, através do Instituto Agronômico, também nos deram material para que a gente levasse ao conhecimento do lavrador. Então mudamos desde combate à erosão, mudamos o espaçamento de plantio, introduzimos novas variedades, mostramos as pragas através de lupa para que o lavrador identificasse na sua lavoura se estava sendo infestado ou não, e para proceder ao combate. Aí todo mundo foi plantar algodão? Aí nós fomos devagar. Nessa época, em 50, nós tivemos, na Leme plantava qualquer coisa de 150 agricultores que estavam plantando algodão. E aí cresceu que nós ultrapassamos mais o plantio de algodão para mais de quase 700 sitiantes com os desenvolvimentos das terras de Leme, tá certo? Que, inclusive a cidade passou a ser conhecida como a capital do algodão, justamente por isso, porque foi até visitada por cotodicultores americanos como franceses que vieram aqui para ver a cultura de algodão como nós fazemos. E quando eu iniciei, só para dar um dado técnico, nós tínhamos uma produtividade de 80 arrobas por alqueire. Quando eu deixei a Casa da Agricultura em 78, nós estávamos com uma produtividade entre 350 a 400 arrobas por alqueire. Isso em função das melhorias, das técnicas introduções introduzidas, etc. E assim o algodão passou a ser bastante conhecido em todo o estado pela sua tecnologia. E era lavoura de pequena e tal. Agora, as oscilações foram feitas. O algodão durou até quando? O apogeu do algodão foi na época, fim de 60 e 70, décadas fim de 60 e 60. Depois começou a cair, porque o mercado também foi introduzindo, aquele sitiante que teve a sua casa com a iluminação, teve uma melhoria monetária, etc., pôde comprar o seu automóvel, e com o seu automóvel achou mais fácil em vir de carrocinha, ou vir a cavalo na cidade e vir de automóvel, ou ir de automóvel da cidade para o sítio, era coisa de minutos. E foi deixando também um pouco essa questão do algodão de lado? Não, foi deixando porque é uma cultura que exigia mais. Ele preferiu mudar para a cidade, porque aí não houve o êxodo mesmo da zona rural? Não tem dúvida. Haja vista que, em 1950, a cidade tinha, na cidade, 6.365 habitantes. 6 mil? 6.300. A zona rural, 9.115. Agora, o último censo dá para a cidade 77.700 e somente 2.800 na zona rural. Quer dizer, acabou a zona rural, vamos falar praticamente assim. Acabou. Hoje definhou isso. Não quer dizer isso que o fato de não ter gente na zona rural não produza. Os Estados Unidos têm 3% da sua população trabalhando no campo, ou morando no campo. Mas e produz 25% da produção mundial. Mas lá o incentivo é outro, né, doutor? É o que está faltando realmente. Apoio, né? Eu dizia o seguinte, se eu fosse voltar hoje à Casa da Agricultura para prestar assistência ao lavrador, eu não fazia 1/3 do que eu fiz na época, porque está desprovido de pesquisa, está desprovido de recursos, né? Etc. Tá bem? Então, e outra, o lavrador sentiu... Tá? Desprestigiado também. E outra, a parte de subdivisão de terra, assim, muito a miúdo, também proíbe que ele adquira maquinário que dá um rendimento maior. Então, quando eu vi aqui, ainda se plantava, às vezes, algodão com a mão fazendo covas, certo? E capinava mais a mão, senão era o burrinho que puxava lá a carpideira, certo? Hoje, se você fizer isso, morre de fome. Morre de fome, não dá mesmo, né? Não dá.
Agora, com relação a essa questão aí, o senhor não entende também que no meio do caminho, depois com a vinda do Banco do Brasil, da agência do Banco do Brasil, que o senhor também é um dos responsáveis por essa chegada aí da agência do Banco do Brasil em nossa cidade, os agricultores encontravam um dinheiro muito fácil ali de financiamento, mas não empregavam esse dinheiro na terra. Comprava a sua casa na cidade, o seu carro novo, não houve isso. Não é bem assim mesmo, porque havia fiscalização. O próprio banco tem o seu fiscal e foi melhorando. É lógico que depois andou ganhando dinheiro. Agora, você não sabe se ele aplicava aquele ou tal. Agora, o banco sabia se deixou de aplicar ou não. Certo? Agora, quanto à agência do Banco do Brasil, nós fizemos um relatório longo, fomos ao Rio de Janeiro, ainda o Vitória era prefeito. O senhor Vitório Bonfante. O Portela, presidente do Rota, e nós fizemos através do Rota. E eu levei lá um apanhado do município de Leme, com toda a zona da cidade, os bancos existiam, qual era a arrecadação. E nós conseguimos, felizmente, com apoio até do prefeito de Araras, que abriu mão, endossou o nosso, que era o Ivan Zurita, endossando o relatório que nós fizemos. O seu José de Souza Queiroz, que era diretor do Banco Comércio e Indústria, nos deu uma carta para apresentar ao diretor da carteira agrícola, Severo Gomes, no Rio de Janeiro, quando nós fomos portador, para que Leme tivesse a sua agência. E na região não tinha agência nenhuma, nem Araras, nem Pirassununga. Mas, no entretanto, não, Araras já tinha agência. Pirassununga também teve antes de Leme. Antes de Leme. Até em Pirassununga eu fora, como dizer, avaliador do banco. Também, para fazer os relatórios de empréstimo. Só para dizer o contrário. Araras, os lavradores de Leme tinham cerca de 400 contratos, na época lá de 1970, na agência do Banco de Araras. Então, veja bem, 400 contratos, precisava ir lá 3 ou 4 vezes por cada contrato, veja quantas viagens foram dadas pelo Então, dificultava muito, né? Então, aqui ficou... E o gerente também, conhecendo pessoalmente, cotidianamente, o próprio lavrador... Era mais fácil ele tratar, negociar, né? tratar. Agora, com relação a essa questão do Banco do Brasil, então não houve muito esses empréstimos que não eram destinados à agrícola? Não, eles até umas vezes falam, não quer dizer que o fulano às vezes não desvia lá, mas não, porque ele tinha que apresentar notas de compra. Ele tinha que mostrar um relatório para o banco, né? Senhor Nicanor, nós vamos fazer um intervalozinho rápido, daqui a pouco nós voltamos para conversar um pouco mais sobre a questão da agricultura em nossa cidade. O Leme Notícias volta já já. Porque até não. Estamos de volta com o Leme Notícias, retomando o tema agricultura e hoje conversando com o doutor Nicanor Carvalho, o agrônomo Nicanor Carvalho. Doutor Nicanor, com relação à atividade agrícola do município, o senhor deu aí informações de 1950 até 70, enfim, passamos pelo algodão. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Hoje, Leme é um município agrícola? Ainda é. Embora a policultura tenha reduzido o número de cultura. A cana invadiu, tá certo? O algodão deixou de existir, as pastagens acabaram, porque quando eu vim para Leme, ou na década mesmo de 40 para 50, 60, era um município em que a produção leiteira era grande. Saía-se de Leme para a Nestlé de Araras mais de 40 mil litros de leite diário, certo? Nós tínhamos propriedades aqui que produziam cerca... a fazenda do Moacir Basto, como a do Jorjão e Debrande, produziam mais de 2 mil litros de leite diariamente, que eram enviados para Araras, né? Agora, depois do algodão, nós tivemos aí o que realmente? Não, o algodão vem caindo aos poucos, por causa dessa dificuldade. As algodoeiras foram embora também? Foram embora, tudo vai vir. O próprio sitiano já saiu, achou que pode fazer, achou que hoje é mais interessante, às vezes, arrendar terra para as usinas. Para as usinas. De que ele produzir. E essa chegada da cana no nosso município, foi um bem ou foi um mal? Ou a gente teve que engolir aí às avessas essa história toda? Bom, Leme,
apesar de tudo, você veja, vou contar uma vez, o Armindo Metro, num casamento em Araras, me bateu nas costas dizendo: Nicanor, enquanto você fomentar a cultura do algodão em Leme, eu estou sossegado com o meu corte de cana. Porque o nordestino preferia vir morar em Leme, porque a cidade tinha a vida mais barata, e quando dá safra de cana, só saía para esse serviço os homens ou pessoas bem dotadas fisicamente e tinham que viajar bastante, de Araras como até hoje nós vamos até Iracemápolis, até Santa Rita. Para cortar cana. E quando dá safra de algodão, a mulher, a criança, tudo, percorrendo um caminho bem mais curto, ficava aqui em Leme. E o rendimento da safra para o colhedor de algodão era maior do que a safra de cana. Porque então, a família inteira trabalhava, né? Porque a família inteira trabalhava. Então, preferia vir para Leme. E Leme também precisava, porque nós não tínhamos máquina para colher na época, então precisava realmente dessa mão de obra. Então, houve esse intercâmbio até que depois foi deixando o lavrador, como você disse há pouco, o sitiante está fugindo da fazenda, hoje está fugindo mais ainda, até o morador operário está fugindo, porque está com medo de roubo, de assalto, como é comum assaltar hoje nas propriedades agrícolas. Realmente. Entendeu? Eu fulano sozinho, deixa de fazer isso. Já vi, depois eles desculpam mais, que eu perguntei até, por que vocês estão indo tudo para a cidade? Bom, é mais como porque a minha senhora, em vez de estar plantando lá a alface, ela vai no mercado e compra a alface. Ou ela vai buscar uma rama de mandioca para comer. Quando na época a gente levava semente, até gratuitamente, para que eles fizessem a sua horta, o seu cultivo na região. E hoje em dia, o que nós temos em grande profusão é a cana, realmente. Nós não temos mais... Hoje a área maior em Leme, quer dizer, dos 42 mil hectares que tem o município de Leme, segundo a última estimativa da Agricultura, são 19 mil hectares cultivados com cana. E essa questão que eles falam, inclusive nós tivemos aqui o secretário da Fazenda do nosso município, o senhor Djalma Facioli, dizendo que essas usinas que usam o município, usam a terra do município, sujam o município, deixam aqui os problemas de saúde, educação, enfim. E o imposto que deveria ficar no município vai todo embora. O que o senhor vê disso aí? Eu me lembro bem que uma vez nós fazendo em Santa Cruz, em Araras, em Leoruto, estávamos junto com o prefeito de Araras, Ivan Zurita, doutor Armando Levotti, e mais outros lá. Eu levei esse problema. Mas vocês estão aproveitando do município de Leme plantando cana, e os impostos que são pagos ficam só para Araras. Nós arcamos com os prejuízos, vamos falar assim, né? Tá, com os encargos, né? Os encargos. Mas hoje, dada a usina instalada em Leme, quase que nós estamos equilibrando, porque a usina planta em Leme qualquer coisa de 10 mil hectares de cana. Mas dos 17 mil hectares que ela planta para a sua indústria. E se nós fizermos 19 menos lá os 7 mil que planta aqui, quer dizer, a realidade, nós também estamos quase que equilibrando a área em outros municípios, que essa usina de Leme também planta em outros municípios, uma área quase que correspondente ao que a usina de Araras planta aqui. Então nós ficamos meio equilibrados nessa parte de impostos. Estamos perdendo igual aos outros municípios, vamos dizer assim. Provavelmente. Certo? Agora, nós não começamos, porque esse negócio familiar, mas precisa uma outra educação, um outro princípio. Viver na roça, quem nasce lá vai, mas pegar uma outra pessoa que não está acostumada e vai para a roça. Não porque, veja bem, eles dificultam, se me permitem. Eu, quando fiz o grupo escolar, eu levantava ali às 6 horas da manhã, corria a pastagem para pegar o cavalo e vinha no grupo escolar Coronel Augusto a cavalo. Eu e meus primos da Fazenda Boa Vista, que eram 5 quilômetros de distância. Só que tem uma coisa, trazia lá o seu virado com torresmo de feijão e os outros alunos residentes em Leme gostavam muito daquilo. Então a gente escolhia qual é o seu lanche aí para trocar. Então, fazia a troca de lanche. Troca de lanche, tinha isso aí. E quando nós acabava o grupo, pegava o cavalo, que tinha ali, meus avós tinham uma propriedade aí ao lado da igreja, no quarteirão ali da igreja, ao lado, e a pastagem ficava aí. Na volta a gente parava ali embaixo, no Ribeirão, logo no Ribeirão ali, no Constantino, em que o João Arraes tinha um açude para levar água a benefício de café. E nós íamos nadar um pouco ali. Refrescar um pouco, né? Refrescar ali o dia quente. E depois, pau na égua, para chegar logo para casa. E o cavalo chegava lá todo
suado. Um dia um tio nosso passa por aí e viu os animais amarrados à cerca. E não precisa dizer que chegamos lá, alguém apanhou, tá certo? E então reduzimos. E o senhor trabalhava na terra nessa época, na época de grupo escolar? Trabalhava, ou pelo menos se não trabalhasse bem na terra, mas a mamãe mandava procurar onde que a Angola, galinha Angola, botava o ovo para buscar. E ou senão ia ajudar a cozinhar, ou senão ia levar o almoço para cá, ou senão andava na garupa do papai correndo no cafezal na época que ele era administrador da Aí o senhor foi tomando gosto por essa questão agrícola e resolveu fazer agronomia? Perfeitamente. E até hoje, mais de 50 anos. Mais de 50, de 53 para hoje, 43 para hoje. É tempo bastante. Então hoje, doutor Nicanor, voltando aos dias de hoje, a situação agrícola em Leme, a gente pode dizer que está fortalecida pela cana, fortalecida entre aspas, não temos mais leite, gado de corte, não temos mais nada disso. Nós tivemos até a usina, o Criciúmal mesmo teve, né? Um gado de corte. Mas hoje também nós não temos mais telha exportável. Antigamente nós mandávamos semanalmente trens saídos de Leme, carregados lá com 4, 5, 10 vagões, carregados com telha. E hoje hoje não temos mais. O senhor acha, por exemplo, que daqui a uns anos nós não vamos ter mais a agricultura propriamente dita? O que teremos na zona rural são sítios para descanso, veraneio, lazer? Não acredito, não, porque a agricultura sempre, porque a nossa existência se deve à agricultura. Então ela vai persistir, não há dúvida nenhuma, tá certo? Com mais tecnologia, com mais estudo, com mais trabalho, tá? Mas ela vai persistir. Essa chegada da Andros aí, que vai fazer com que os produtores locais plantem frutas para que a própria empresa possa utilizar, o senhor acha que isso pode dar um alento aí para esse pessoal? Pode, veja bem, você falou frutas. Está aí uma cultura que precisa, exige que o seu proprietário, o seu agricultor, resida mais na propriedade. Aí ele vai ter que ficar lá. Porque ele tem que ser mais observador da fruta, se está na hora, se não está dela poder combater. Aí ele não vai querer voltar para a terra. Ou se não, porque do modo que nós estamos aqui, alguém vai tirar, a fruta é fácil, vai tirar. Ele não vai voltar para a terra, para o campo. Ou o senhor acha que ele volta? Se tiver incentivo para ele plantar? Bom, volta, por que não? Volta. Então essa Andros aí pode ser que realmente venha a fortalecer esse setor, principalmente das frutas, né? Laranja, maracujá, abacaxi, morango, sei lá. Se bem que tem que ajudar de outros municípios, porque pelo que dizem só que ela só o município de Leme não vai ter condição. Não vai ter condição. Não é? Mas é uma empresa bem-vinda, né? Uma dúvida. Toda Toda empresa que venha para cá é bem-vinda. Não há dúvida nenhuma. Muito bem. Doutor Nicanor, nós chegamos ao final aqui do nosso programa. Queremos agradecer mais uma vez a sua participação, as suas informações, dando um histórico aí da nossa agricultura no nosso município e vermos aí, através das suas explicações, de que as coisas se modificaram ao longo desses anos todos aí. Vamos esperar que os agricultores possam amanhã ou depois voltarem a sorrir um pouco mais, né? Não há dúvida. Muito obrigado pela sua presença. Tá? Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde. E o Leme Notícias vai ficando por aqui. Para você, uma boa tarde e até amanhã. Essa cadeira aqui vai quebrar. O Leme Notícias de hoje tem como convidada uma bailarina lemense que atravessou o Atlântico e hoje atua numa companhia de balé na Alemanha. Mariana Zanotto Mann começou no balé aos 4 anos de idade e desde 1998 está na Europa atuando como bailarina do Hamburg Ballet, na cidade de Hamburgo, na Alemanha. Ela vai conversar conosco sobre sua experiência no exterior e sobre a sua arte. Então fique ligado, porque o Leme Notícias vai a um rápido intervalo e volta já já. É um instante só.
Estamos de volta com o Leme Notícias, primeira edição. Como dissemos na abertura, nós vamos conversar hoje com a bailarina lemense Mariana Zanotto Men. Ela que está na Alemanha e agora de férias, aqui em Leme, visitando familiares, evidentemente, e nos prestigiando. Mariana, boa tarde, muito obrigado pela presença. Imagina, obrigada. Como é que você foi parar na Alemanha? Como é que começou tudo isso? Pois é, uma história muito longa, né? Mas ao mesmo tempo é um sonho. É um sonho, porque a gente não pode parar de sonhar. Para mim é um sonho e eu continuo nisso e começou desde os 4 anos, na verdade. 4 anos de idade. Aos 4 anos e passei por várias escolas da cidade de Leme, em Leme. E fui crescendo e passa por aqui, por ali, acabei indo para uma escola de Pirassununga e de lá nós tivemos um grupo de balé. Do grupo de balé a gente começou a viajar, a fazer apresentações, a mostrar um repertório e fomos para Brasília, finalmente, onde tudo começou para sair do país. Em Brasília teve um concurso, é o seminário de dança, e vem vários professores de fora, né? Da Europa, Estados Unidos. É uma vitrine ali. Ali é aberto ao público. Quem quiser pode assistir, temos apresentações também. E no meio disso, entre aulas, entre o concurso, entre tudo, eu fui convidada, na verdade, com uma bolsa de estudos para a escola de balé em Viena. Na Áustria, né? Na Áustria, isso. Você tinha quantos anos nessa época? Nessa época eu tinha 16. 16 anos. 16 anos. Aí como é que você... Falava nada, não falava nada, era só o português de olha lá, né? Porque a gente não... Mas em função do convite, como é que foi? Você balançou, falou? Balancei, eu não esperava. A coisa agora vai, é séria. Não sei, sabe? Eu acho que foi no susto, porque foram coisas de 10 dias e eu ainda estava para fazer um exame da Royal, que é um curso feito por Londres, que vem uma examinadora todo ano e era o meu último ano. Então a gente teve que fazer esse exame rapidinho e foi coisa de 20 dias. Eu voltei de Brasília, fiquei em casa, arrumou tudo. E a família? Estava esperando um momento desse? E aí você chegou e falou, mamãe, papai, eu estou de partida para a Áustria. Eu liguei para eles de lá e falei, você já deu o choque via Não, porque telefone. tinha que estar tudo pronto. Falei, em 20 dias eu tenho que sair e eu quero ir. Eu quero, eles me deram a minha força, eu acho... Foi você difícil. É a única filha? Filha única. Filha única. Foi difícil porque a gente nunca teve condições, nem para pagar balé direito, nem para... Imagina, nunca sair de um país. Se bem que eu já fui para Cuba, né? Mas eu fui patrocinada. Foi dançar também? Fui 2 semanas para um curso de balé que tinha, né? Sempre como experiência, é bom para conhecer outras coisas, outras culturas, principalmente no balé. Você foi dançar a salsa, rumba lá, não, né? Também um pouquinho, né? Mas não, foi balé mesmo. Foi balé. A gente foi para o Teatro Nacional de Cuba. Você é bailarina clássica? Sim. É isso? Assim que se... Clássica. Clássica. Isso. E essa experiência em Cuba serviu para quê? Para te dar um pouco mais de Eu acho que para a gente abrir o olho mais... a dança cubana é bem sacolejante, né? Olha, eu acho que sim, só que... O balé clássico é diferente. Eles são muito mais fortes, tem professores muito mais... É diferente, eu acho que é como a Europa, né? O balé de Cuba é mais Aliás, Cuba profissional. É um país estranhíssimo nessas questões, né? Quando você imagina que eles estão engatinhando, eles já são bambambãs na história. Eles são muito toda. talentosos. Muito talentosos. Inteligentes, né? E talentosos. Tanto é que, não só nessa área, mas na esportiva, na medicina, né? É um conceito... famosíssimo no mundo todo. Sim. Mas aí você, aos 16 anos, vem para cá, avisa o papai e a mamãe que você está de partida para Viena. Foi sozinha? Como é que foi? Sozinha. Sozinha, eu e Deus e meu anjo da guarda. Precisou de autorização, alguma coisa especial? Sim, eu era menor de idade, né? Então, meu pai e minha mãe tiveram que fazer uma autorização normal. E eu fui. Cheguei lá sozinha. A escola ainda não estava aberta, na verdade faltavam 7 dias para abrir a escola. Eu tive que ficar em um lugar, antes disso, sozinha, sem falar nada. As pessoas que convidaram você, naturalmente, estavam lá de anfitriãs? Nada? Não. Nada. A sua mãe sabe disso ainda? Sabe. Já sabe que foi essa loucura? Ela soube... Foi loucura, foi coisa assim, não tinha tempo para pensar. Por isso eu acho que eu fiz. Se não fosse, ia perder a grande oportunidade. Se eu tivesse um mês a mais, eu não sei se eu iria.
Bom, aí você Não está foi em Viena, pensado. falando direitinho a língua. Bom, no tudo. começo foi difícil, eu não falava inglês, eu não falava Não falava nada. nada. Mas dentro da escola se fala muito inglês, em uma companhia de balé muito inglês, porque cada pessoa vem de um país, né? No mundo inteiro. Então eu acho que De brasileira lá, só você? eu e um menino, Também? e um bailarino. Mas nós falamos sempre outra língua, porque sempre está em grupo, não Sei. tem como falar o português. Mas depois eu aprendi. A Áustria também fala o alemão. Falo alemão. A gente tem que aprender para resolver os problemas, mas... Mas nesse momento de você desembarcar, e você tinha endereço, você sabia pegar um ônibus, um táxi, alguma coisa para ir para a escola, para chegar, não, avisar não. as pessoas que a convidaram, falar, eu estou aqui, cheguei. Eu tinha endereço, É. tinha um mapa na mão. E foi assim que tudo vai se ajeitando, a gente se vira. Eu acho que quando tá ali o problema na frente, não tem como E sair. depois era um objetivo seu, evidentemente, Claro, né? claro. Era o que você mais queria. A gente pensa que é uma coisa, chega lá, dá de cara com outra, mas eu acho que tudo é uma lição de vida. E depois, a partir do momento que você se instalou realmente, aí a coisa Sim, foi mais tranquila? fiquei em um internato no primeiro ano, né? E foi tranquilo, eu acho Isso que tudo tinha... pago? Tudo. Tudo pago, sem despesa nenhuma. Sem despesa nenhuma. Seria pago alguma coisa se eu precisasse de algo a mais, Do que o dia a estava sendo dia dado ali. a você, é. mas não tinha condições, não tinha como. Tanto que eu fiquei no 7º e no 8º ano na escola de Viena. E a escola é da companhia de balé de Viena também, da ópera. Nesse instante, quando eles precisavam de alguém para o corpo de baile, lá atrás, Bem escondidinho? porque às vezes o pessoal da companhia fica doente e precisa de muita gente, não tem quem ir. Tem que Então eles substituir. pegavam alguém do último ano. E foi assim que eu também fiz as minhas economias, porque cada ensaio, cada hora de ensaio a gente ganha dentro da companhia, Ah, vocês mesmo têm lá como um cachê. estudante. Tem, na companhia, não na escola. companhia, sei. E isso ajudou muito e me deu muita experiência, tanto para conhecer o balé, a história, conviver com pessoas, conhecer diretores e bailarinos famosos do mundo todo. Quem, por exemplo? Malakov, é um russo, Um russo. maravilhoso. Natália Makarova, que Russa hoje também? russa. E entre esses, o meu diretor, atualmente, né, John Neumeier, que é conhecido pelo mundo todo e faz criações. E por aí em diante. Quanto tempo você ficou na Áustria? 2 anos. 2 anos na 2 Áustria. anos. E depois para a Alemanha, era consequência mesmo do Foi convite? assim, eu terminei a escola, fiz até o 8º de balé, fiz audições e nada aconteceu. Porque a audição de um balé acontece assim, é em uma companhia, a gente vai e a gente, para um lugar, competimos entre 200 pessoas ou mais. Então é muito difícil conseguir alguma coisa no meio de gente que já está ali desde pequenininho. E já é diferente a E técnica que já está lá também, né? Não, é diferente. no berço, E gente que já conhece outras pessoas e tem outros meios. Para mim foi uma experiência e tanto. Eu acho que a gente fica triste por isso e aquilo, mas se não bater o pé, nunca vai saber que aquele é o horário certo ou não. Então esse ano eu não consegui nada. E o que eu fiz? A minha bolsa tinha acabado e o meu diretor ia mudar de escola, sabe? Tava uma transformação Estava e tanto. desabando ali aquela oportunidade. Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, porque um ano atrás um coreógrafo veio de Hamburg e fez uma coreografia. E essa coreografia foi inspirada em mim. Ele fez, foi para a escola, né? E depois disso, eu sei que ele vinha de Hamburg. Então eu falei assim, eu vou tentar lá, porque se alguém que gostou do meu trabalho, por que não? Pode levar. Porque depende, às vezes não é porque a gente é ruim, ou porque, às vezes, o lugar, a pessoa precisa No lugar dessa certo, maneira, na hora exata. a pessoa desse jeito, com essa cor de cabelo, ou que sorri desse jeito, são coisas que a gente nunca imagina, né? O físico mesmo, meu Deus, o físico brasileiro é super difícil, eu acho, mas tem o lugar certo pra gente. Aí você foi falar com ele, Aí eu fui fazer audição, sozinha. sozinho. Fui atravessar a Alemanha inteirinha, sozinha, Que signo você é? Gêmeos. Gêmeos. É, brincadeira, hein? Pois é. Aí cheguei na Alemanha sozinha, não sabia onde. Eu fui pedir informação na Hauptbahnhof, que é o centro dos trens. Aí na Alemanha você já estava mais habituada com o idioma, já dava para se... Já deu para entender, já dava para dava pra entender, entender. porque depende, eu acho que é como no Brasil, Ceará, Minas Gerais, tudo tem um sotaque diferente, né? Mas deu para entender, deu para me virar, isso não foi problema. Achei, fiz audição na escola,
Passei, aí tudo bem, você vem com bolsa. O importante era a bolsa, né? Porque eu acho que passar não é o mais importante. A gente tem que conseguir ao todo, lá, porque né? Como que eu iria? Aí eu consegui a bolsa, e nesse meio de saída de Viena e entrada para a Alemanha, eu fui convidada para 5 semanas em uma companhia de jovens na França, em Pertuis. E fiquei lá 5 semanas com tudo pago, claro, porque se é convidado eles têm que, né, arcar com tudo. Com as despesas. E a gente dançou por tudo quanto é castelo, ruínas, coisas lindas, né? Eu acho que valeu a pena, assim, falar por experiência de diretor também, né, que não é fácil. Nunca foi fácil. E depois dessa, vamos dizer, dessa excursão para a França, é que você voltou e se radicou realmente nesse balé na Alemanha. Aí eu fui para a escola de Hamburgo, fiquei 1 ano e nesse 1 ano também participava da companhia, que a escola era da companhia, né? Depois eu fiz uma audição, como sempre. Na verdade, eu fiz primeiro uma audição para Düsseldorf, que é uma cidadezinha mais para o meio da Alemanha. Sei. Fiz uma audição e consegui um contrato. Consegui um contrato, fiquei super feliz. Já liguei para minha mãe assim, ela estava desesperada. E deu certo, eu fiquei muito feliz a partir daquele momento. Mas eu queria tentar na cidade onde eu estava também. Porque o diretor era uma pessoa que criava coisas muito lindas, sabe? E eu gostei do lugar. E eu queria ir lá também. E o outro diretor me falando, não, você tem que dar resposta aqui. Estava disputadíssima, então? Não digo disputada, não, porque eles tinham que dar resposta para os outros bailarinos. Quem entra e quem sai da companhia. Mas eu fiquei muito feliz. Aí a gente... É outro problema, outro tipo de problema, né? Mas é um problema gostoso, escolha, eu acho. Né? Então vamos fazer o seguinte, daqui a pouco você continua essa história aí, que nós vamos chamar um intervalinho e voltamos já já. O Leme Notícias faz um breve intervalo e volta já já. E estamos de volta com o Leme Notícias, primeira edição, hoje conversando com a bailarina lemense, a Mariana Zanotto-Men. E ela estava falando no primeiro bloco a respeito da sua chegada na Áustria, na Alemanha, enfim, como tudo começou. Mas eu gostaria de saber agora da Mariana, nesse segundo bloco, inclusive nós vamos mostrar algumas imagens suas aí, dançando, entendeu? Certo. Mas antes que isso aconteça, vamos voltar um pouquinho só no tempo. Teve um aniversário, que nós já estamos agora em agosto, 29 de agosto, aquela coisa toda, que você desfilou na 29 de sapatilha. Como é que foi isso aí? Foram 3 anos de muitas bolhas, calos, sangue. Não é tão ruim assim. Eu desfilei com a escola Newton Prado. Newton Prado. Por 3 anos, né, o aniversário. Inclusive eu estava já lá, mas quando eu vinha de férias eu desfilava com a escola. Com a escola. E eu ia de sapatilha de ponta. Você fez que nem Ana Maria Botafogo na Avenida Sapucaí, né? Meu Deus do céu, pois é. Só que... Eu me recordo disso. Eu não sabia que ia ser assim. No final a gente fica meio acabado, né? Porque é muito esforço e... Não, mas eu acho que foi muito legal, uma coisa diferente. Eu adoro experiências diferentes. Eu acho que não é só aquela bailarina clássica, aquela coisa de repertório. Os russos, né? Que são meio assim. Agora, eu acho que é diferente. A gente dança de tudo, de qualquer jeito. Eu acho que ser uma bailarina Você lá nos seus ensaios, você já deu uma mostrazinha do que você fez na 29 lá pra eles lá? Daqui não. Samba na ponta do pé? Não, às vezes a gente brinca, sempre entre um intervalo e outro dos ensaios. A gente vive brincando, vive ali fazendo, sei lá, né? Sempre imitando o Brasil. O pessoal adora o Brasil lá, eles sempre pedem, me ensina a sambar. E agora com essa história do penta aí? Pois é, né? Na Alemanha. Eu fiquei morrendo de medo, na verdade, na hora de fazer a festa, né? Mas eles respeitam. Respeitaram Eu acho que bem. são pessoas... não tinha como... Eles gostam do Brasil. Adoram, né? Gostam. Vinham, falavam parabéns e respeitam. Eles conhecem todos os jogadores. Esse seu trabalho, já que nós estamos falando de futebol, você tem contusão de joelho, tem torções? Graças a Deus. Se prepara fisicamente como, vamos dizer, como um atleta, é? Sempre. Você tem alguma pessoa que te orienta nesse sentido ou você mesmo? Já tive. Já teve. É por isso que a gente tem a escola. Desde pequena a gente aprende tudo. A gente aprende tudo, né? E temos aparelhos para sempre estar fazendo exercício. A gente tem que ter todos os músculos preparados para qualquer movimento que faça.
por isso mesmo, pra gente não se machucar. É claro que existe muita gente... Tem hora que não tem condição. Mas graças não dá, a né? Deus isso nunca aconteceu comigo. Agora você, nesse balé de Hamburgo, você é remunerada, você é uma profissional. Como é que é essa questão financeira aí? Sim, é um trabalho. Um como trabalho. um médico, é como um advogado, é normal lá. Não precisa é falar normal. o valor, mas ganha-se bem. Sim, dá pra viver, graças Dá a pra Deus. viver Dá bem. pra viver meu sonho. Você ganha em dólar lá ou em marca? Euro. Em euro? Euro, mudamos correto, a Europa, agora mudamos. está em euro. E, Facilita. E manda dinheiro pra cá, pra papai, pra mamãe? Não, a gente faz o contrário. Quando eles vão pra lá, né, que eu acho que o Brasil não dá pra pagar passagem. Então, Sim. às vezes eu venho buscá-los ou E mando. quando você vem pra cá, você vem sob suas expensas, você que Claro, faz. não, sempre eu. Mesmo quando eu levo os meus pais, é assim. Esse é o desfile, né? Do Dia Esse 24 é um de agosto, pedacinho não, do Mariana? desfile. Esse foi o primeiro desfile, não teve muita coisa. Eu acho que eu tentei fazer muita coisa, mas ainda foi o primeiro ano, né? A gente ainda tá meio que de Meio que olho. travada. Vamos dizer, né? Mas foi legal, todo mundo olhando. Foi muito Todo bacana. mundo gostaram, acho que o pessoal gostou, foi diferente. Foi diferente, lógico. Deixa eu principalmente perguntar uma aqui. coisinha para você em relação a essa questão de brasilidade, de país. Aqui no país, no meio artístico em que você vive, do balé, enfim, você é reconhecido? As pessoas sabem que tem uma brasileira lá? Não. Nada? Algumas pessoas que me conhecem desde pequena, que sabem pelo que eu passei, muita gente sabe sim, mas a maioria não faz ideia. Principalmente que o brasileiro ele não tem oportunidade de saber o que é o balé Ele não clássico, tem muito a cultura. contato com isso, né? Não. Infelizmente, o Brasil tem toda a riqueza, todo o talento, tem tudo. Mas não consegue mostrar e ninguém sabe, na verdade. Ninguém saca que Mariana Zen é netas de alemão? É neta de alemão? Não, italianos e portugueses. Esse Zen Zen não, Men, né? Men. Esse Men aí soa bem lá, porque lá você é Mariana Men. Eu sou conhecida como Mariana Zanotto. A Zanotto mesmo. Pelo nome da minha mãe. Eu não sei por que isso chegou e ficou. Eles só usam um nome lá e não funciona como o Brasil, né? Que é o nome da mãe, o nome do pai. O que nós tínhamos na imagem? O segundo desfile que nós estávamos mostrando aí, parece que deu uma passadinha lá no segundo ano que você desfilou. Mas o papai, como é que chama o papai? Nelson. Nelson e a mamãe? Rita. Eles ficam normalmente aqui ou acompanham ou ficam com você lá? É muito difícil para eles, é muito difícil. Os dois trabalham e não é sempre que eu posso levá-los para lá. Sim. E às vezes eu estou viajando, mas uma vez por ano eles vão, sim. Uma vez meu pai, outra vez a minha mãe, ou às vezes juntos, né? Sim. Se bem que não foi muito tempo que eu fiquei lá, mas não acompanho sempre. Uma vez por ano eu venho para cá, uma vez por ano eles E vão Hamburgo é uma belíssima cidade, uma grande cidade, sim, né? enorme, tem de tudo. Tem de tudo. Para conhecimento, para cultura, eu acho que é ótima. Eu acho para tudo. Vocês dali da Alemanha fazem muito a Europa em apresentações ou vocês? Não, a gente sai do país. A gente sai do país também. Sai bastante. Muito pela Alemanha também. Nós temos o nosso teatro, a ópera, né? Mas a gente sai. O ano passado fomos para Palermo, na Itália. Fomos para Dinamarca, né? Em Copenhague. E agora, entrando o ano, em setembro, vamos para Grécia, depois vamos para França, depois um tour pela Ásia e vamos passar pela Rússia também. Você falou que em setembro começa o ano, mas é o ano lá, né? O ano lá, o ano letivo, é diferente. E ali, Mariana, essa apresentação foi aonde? Essa apresentação foi na Áustria, em Viena, na ópera de lá. Esse daí é o Padre Troá do Lago dos Cisnes. Sim. Foi uma apresentação de final de ano de escola. E quem dança aí sou eu e acompanha, né? Que o Padre Troá é feito de 2 meninas e um menino. Acompanha um menino russo e uma menina austríaca. Mas aí sou eu. E já pintou, falando em menino e menina, austríaco, russo, alemão, um chamegozinho assim, um amorzinho, já tem lá um cacho ou não? Não tem nada. Não tem nada? Não. E o papai e a mamãe também não estão nos acompanhando, então não tem problema, você pode falar. Não, mas eles sabem de tudo. Eu acho que minha mãe e meu pai são os melhores amigos. Nunca tive muita gente mesmo e eu acho que se não são eles que sabem de tudo da minha vida... É a mesma apresentação ali? É a mesma. Aí é o final, né? A gente chama de coda, que é o final.
que é feito o começo com os 3, depois o solo dela, o solo dele e o meu solo. Aí entra o final com todo mundo. Aquele é um bailarino russo? Ele é russo, sim. Ele é russo. E ela austríaca, a da direita, né? Sei. Você está de amarelo ali ou são as luzes? É rosa. É rosinha, né? Bem clarinho. Mas, Mariana, o que você vê daqui para frente? Você já está lá? Existem outras regiões dentro da Europa, nos Estados Unidos ou na Ásia, que possa ser mais um degrau para você alcançar? Lugar. Qualquer lugar. Eu acho você pensa que amanhã ou depois você possa deixar a Alemanha para ir para uma outra? Claro, em qualquer momento pode acontecer, dentro de um contrato, obviamente. Pode acontecer de pode ir para a Rússia também? Tudo quanto é lugar. Como é que é? O balé... O Bolshoi ou o Kirov, mas eu acho que ir para a Rússia é uma experiência maravilhosa, se bem que os russos estão vindo até nós, né? Ah, estão vindo. É diferente agora, está mudando, mas tá tudo certo. E ali? Ali é um padedê, esse que eu disse que foi feito inspirado em mim. Bom, mas uma homenagem dessa aí não é para qualquer uma, né? Pois é, foi uma experiência e tanto também com o coreógrafo, chama The Man I Love. The Man I Love. O Homem que eu amo. E não, foi muito legal. Esse bailarino é da Albânia. Isso aí é na Áustria também? Isso é na Áustria, mas eu também dancei na Alemanha com essa escola. Cheguei a dançar novamente esse padedê em apresentações da escola, claro. E já aconteceu algum caso interessante no momento de uma apresentação sua? Já aconteceu várias coisas. Nossa, já. Por exemplo? Já voei o palco inteiro. Principalmente uma apresentação com a companhia, estava sendo gravado para DVD e eu entrava correndo para me preparar no palco. Sei. Enquanto isso, estava sendo tiradas paredes de madeira do palco e entravam meninos para tirar. E tinha um espaço muito pequeno. E no que eu fui correr, um abaixou e eu voei. Voei, porque ele colocou o pé na frente sem querer, né? Nada de propósito. E o público ali acompanhando? Eu não sei se alguém viu. Eu sei que todo mundo ali, os bailarinos, estava sendo filmado. E foi muito engraçado. E aí, como é que foi? Parou? Voltou? Não, continuou. Continuou? Continuou, porque não deu, do jeito que eu caí, você já se levantou? Com tudo no chão, né? Fiquei com o joelho daquele jeito, as mãos, mas já me levantei e fui pro lugar. Tudo continua, não pode parar por nada. Não pode parar? Não. O profissionalismo acima de tudo. Não, tudo faz parte. Agora, esses bailarinos, por exemplo, que você tem atuado, eles intermediam assim, um convite para conhecer o país deles, a escola deles ou não? Não tem esse intercâmbio entre vocês ali, colegas suas de outros locais? Tem, mas eu acho que é mais uma amizade, né? Mas, tipo... quer conhecer, mas a gente não tem muito tempo para isso, não tem como. Eu acho que é só ali dentro conhecer um outro, a cultura do país, dos amigos também é muito importante. E como profissional que você é, existe também aquele namoro de uma companhia de balé? Puxa, lá em Hamburgo tem uma menina assim, que poderia se encaixar perfeitamente aqui. Existe, e tal. Existe isso? Existe, porque em todas as apresentações... tem gente assistindo de todo mundo. Vem gente assistir como diretores, bailarinos, gente que está começando na carreira de coreógrafo. E eles estão assistindo. E acontece de chegar para o diretor, olha, eu gostaria de convidar. O meu diretor convida gente de todo o país, de todo mundo, né? A gente tem bailarino da França, de Paris, que é a Ópera de Paris, é uma das companhias mais famosas do mundo. Mais famosas do mundo. Né? Está muito em alta. De tudo quanto é lugar do mundo. Pode acontecer de tudo. Mariana, para encerrar, então, eu gostaria que você dissesse ali naquela câmera, lá para aquela jovenzinha que está acompanhando aqui a nossa entrevista e que também tem essa intenção aí. Tem que batalhar. Batalha acima de tudo. Eu acho que a partir do momento que a gente sonha de verdade, que a gente quer uma coisa, não para mostrar para os outros, não por um xodó, mas porque quer, porque a gente tem vontade. Sonhe e batalhe muito, que... se a gente cai, é uma maneira de aprender como levantar. E tudo na vida é uma experiência. É só não ficar doente e bola pra frente. Muito bem. Mariana, muito obrigado pela sua presença, pela sua simpatia. Obrigada também. Os nossos desejos que você consiga trilhar sempre os caminhos do sucesso, entendeu? Para que você possa, evidentemente, levar o nome do Brasil, de Leme, claro, né, que é a sua terra, como sempre. Em outras plagas, como se diz. E esperamos que você possa cada vez mais crescer na sua carreira, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado. Um abraço para você. Obrigada. E o Leme Notícias, primeira edição, termina aqui. Para você, uma boa tarde e até amanhã.
O Leme Notícias desta sexta-feira iria falar de política e principalmente dos assuntos que afetam diretamente o município. Estava agendado desde a semana passada e confirmada na última quarta-feira a presença do prefeito Geraldo Macarenco. Ocorre que na noite de ontem a assessoria do chefe do executivo telefonou à produção do programa desmarcando a entrevista em razão de compromissos de última hora assumidos pelo prefeito. Esta seria, sem dúvida, uma boa oportunidade para que o prefeito Macarenco esclarecesse certas dúvidas da população, tais como a dívida do município, a incubadora de empresas, Comucra, o PSF e outras. Em sendo assim, esta primeira edição vai reprisar um programa do dia 3 de maio que fez referências ao Dia do Sertanejo e com os convidados Mainho Coelho e o radialista Tonho Baiano. O Leme Notícias vai a um intervalo e volta já já. Você sabe o que é Comucra? A sigla resume o nome do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Mas muita gente pensa que o Comucra é uma espécie de polícia das crianças e dos adolescentes. O Comucra, inclusive, é muitas vezes confundido com o Conselho Tutelar. E para esclarecer essas dúvidas, nossas convidadas de hoje são a presidente do Comucra, Lara Carraro, e a secretária e vice-presidente, Esté Freitas. Elas vão conversar com a gente sobre o seu trabalho no Comucra e também sobre os últimos acontecimentos envolvendo a Prefeitura e o Comucra em torno da questão do projeto da Abrinq, prefeito amigo da criança. Então fique ligado, a gente faz um rápido intervalo e volta já. E estamos de volta com o Leme Notícias, primeira edição. Como dissemos, estamos recebendo hoje a presidente do Comucra, a Lara Carraro, e também a secretária e vice-presidente, a Esté Freitas. Eu quero agradecer a presença de ambas aqui. Lara e Esté, muito obrigado. Viu? O que está acontecendo com o Comucra? Que não é mais Comucra, vamos começar por aí. Agora tem a sigla CMDCA, é isso? Olha, comumente em todas as cidades ele é chamado CMDCA, porém aqui na cidade ele continua sendo o Comucra, até porque o nosso projeto de lei para alterar esse nome ainda não foi apreciado pelo jurídico da prefeitura. O CMDCA é a mesma coisa, só que um pouco Isso. Conselho Municipal da Criança, dos Direitos da Criança e do Adolescente. E então nós estamos com o Comucra aí, quer dizer, até aí está um pouco atrasado? Está. Isso, e vale ressaltar que o CMDCA é o órgão municipal. Certo. Depois, na esfera estadual, nós temos o CONDECA, né? E depois, na esfera federal, o CONANDA, que são os mesmos conselhos, mas com atuação municipal, estadual e federal. Isso, então, por isso, esse CMDCA é a nova sigla que tanto o Estatuto da Criança como esses demais órgãos não exigem, né? Mas estabelecem como nome do antigo Comucra. Bem, o que vem a ser, na realidade, o CMDCA? Existe mesmo as pessoas confundem um pouco com o Conselho Tutelar? Ou você fica quieto, senão eu vou mandar para o Comucra, né? Não tem essa o bicho-papão da cidade. Como é que é essa? Existe a diferença, sim. A confusão deu-se que desde a instauração, tanto do CMDCA quanto do Conselho Tutelar, eles permaneciam na mesma sede. Né? Depois, por outros motivos, o Conselho Tutelar... O começo de tudo, né? Não, o começo de tudo se deu na mesma sede. Mas o CMDCA, ele tem a função, por lei federal, de agilizar a política de atendimento à criança e ao adolescente. Isso significa o quê? Quando o ECA foi instituído,
Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Exatamente. Ele prevê a municipalização do atendimento. Então, quer dizer, não basta só um órgão ou aquele outro defender os direitos da criança e do adolescente. Não. A sociedade deve se conscientizar dessa tarefa. Né? Por isso foi criado o CMDCA, para que participe também na elaboração das diretrizes de política de atendimento. Então, vocês funcionam como um órgão fiscalizador dos projetos destinados à criança e adolescente, implantados pela prefeitura, pelo governo do estado, é assim? Fiscalização, eu até não posso dizer, só se for uma fiscalização legal, entendeu? Na elaboração das leis, enfim, na política realmente de atendimento. Mas ir até a entidade, ver se tem algo errado ou não, isso já compete ao Ministério Público, certo. Ao Conselho Tutelar. Pois não. Isso, sobre a Conselho Tutelar e Comucra, quem lhe me deu o seguinte, foi dado uma sede para o Comucra. Bom, foi instaurado, o Conselho dos Direitos, querendo agir legalmente, instalou o Conselho Tutelar. Né? Foi feita uma eleição. Então, cedeu uma sala do Comucra para o Conselho Tutelar. Correto. Então, quando alguma criança fazia alguma coisa, falava assim, olha, você vai ser mandado lá para o Comucra. Mas queria dizer, você vai no Conselho Tutelar, fica no Comucra. Com o passar do tempo, o CMDCA notou que a importância e o espaço para o Conselho Tutelar tinha que ser maior. E nós ficamos com o quartinho e eles ficaram com a sede. E depois, nas outras administrações, saiu de lá o CMDCA. Então ficou. Então no muro, até não sei se vocês lembram, estava escrito Comucra. Então daí que se instaurou essa. E não tem nada a ver, realmente. Não tem nada a ver. E você falou do que a gente trata, né? Por exemplo, cada organização não governamental ou entidade ou mesmo da prefeitura na esfera governamental, desculpa, que trabalhe com crianças, ela precisa do certificado de inscrição do CMDCA. Que então nós vamos visitar, vamos olhar a documentação, papelada, se está funcionando, para que a gente possa, não no sentido de fiscalizar, mas quando no caso formos chamados, né, nós temos que, olha, isso aqui está regularizado ou não. Então, esse é um dos... Trocando em miúdos, a prefeitura, vamos colocar a prefeitura aí. Certo. E institui lá um determinado projeto em relação à criança. Exatamente. Aí vocês vão lá para conferir se está tudo... Primeiro, eles têm que nos enviar um plano de trabalho, né, para ser todo estudado, passado pelo conselho inteiro. Até também verificação de se não vai ferir o ECA. Principalmente o ECA, porque às vezes, por exemplo, vai ter trabalho infantil, vai colocar a criança em risco. Tudo isso cabe a nós estarmos fiscalizando no que se trata do ECA. No plano de trabalho, né? Isso. Então, por isso que eles precisam do aval. E eu gostaria até de ressaltar aqui que todas as entidades não governamentais, dentro do prazo, nos entregaram todo o material. Toda a documentação, atas de gastos, tudo, tal. Né? Enfim, tudo que eles fazem. Porque não é um trabalho específico em cima da coisa pública. Não, exatamente. É um trabalho específico em cima do direito da criança e do adolescente. Isso. Tudo então, que girar em torno disso, vocês estão ali presentes. E uma das coisas que eu gostaria de salientar também a respeito do Comucra ou do CMDCA é que é um trabalho voluntário, relevante, né? E também não partidário. Nós não somos desta administração, da passada, partido político. Nós não defendemos cor partidária nenhuma. É um trabalho totalmente fora da política. E os membros que formam o Comucra, você me disse em off, mas eu gostaria que você dissesse também como é que são escolhidos aí para que a gente tenha realmente uma visão de que não existe questão política nenhuma aí, nem escolha porque isso, porque é parente, porque é amigo, nada disso, né? Já no ECA consta que não pode ser, né? São impedidos. Né? São impedidos. E o poder público nomeia 4 pessoas, né? Isso nas esferas da educação, da saúde, assistência e sempre relacionado mais ali com o paço municipal, uma pessoa que esteja mais ligada ali. E depois as entidades não... E mais 4 suplentes. Isso, 4 suplentes também. E os da sociedade civil, as entidades mandam o seu representante e o nome também para... Há uma escolha dentro do próprio conselho.
né, a não governamental indica um representante. Isso, um representante. Aí depois é que existe a eleição para se determinar aí o presidente, secretário, vice-presidente, tesoureiro. São 2 anos. 2 anos de mandato. Está começando agora, Laura? Pelo contrário. O presidente, sim, mas na outra gestão eu já fiz parte do conselho. Ah, sim, mas estou dizendo, na presidência sim, é recente. É. Muito bem. E o que está havendo com relação a esses projetos da Prefeitura, que me parece que a questão de alguns dias atrás, numa reunião ocorrida lá no Pátio Municipal, houve lá um certo desentendimento, e parece que o nosso prefeito se alterou em determinados momentos ali. E quem é que estava infringindo alguma coisa naquele momento ali, se é que a gente pode chamar assim? Olha, o prefeito já foi deselegante ao convocar uma reunião em nome do Comucra. Né? Ele poderia convocar sim, mas então em nome próprio. Nós fomos até lá sem saber ao menos do que se tratava. Chegando lá na reunião, o alto escalão lá estava presente, bem como outras pessoas de Mas ele convocou uma reunião do Comucra? Sim. Ele pode, ele até pode, a convocação ele pode fazer. Mas não em nome do Comucra. Não em nome do Comucra. Né? Ele pode convocar o Comucra lá para Pode. Ele tem essa autonomia. Mesmo porque o Comucra... Você estava aqui. Estava. Mesmo porque o Comucra é ligado ao gabinete do prefeito. Certo, ele tem que nos dar suporte financeiro, administrativo, sabe? O que não há, diga-se de passagem. Não. Muito bem. Eu gostaria só de ressaltar, assim, na questão do chamamento para a reunião, ele teria que ter instalado a reunião. Passado a palavra ao presidente, né? E nós vamos estar aqui, que dirigisse a reunião para que eu pudesse lavrar a ata. Ele é a secretária. E ele fez, assim, um circo, eu vou dizer, porque eu acho assim, que foi uma coisa montada. Eu posso voltar um pouquinho atrás? Pode. A Brinq, né? Para se participar do programa Prefeito Amigo da Criança, é necessário que eles tenham o aval do CMDCA. Então, até o dia 31 de julho, eles teriam que postar isso às 5 horas da tarde. A doutora Lara foi procurada às 3 horas da tarde para assinar esse papel, esse termo. Como ela não estava presente, ela passou a mim, como vice-presidente, assinar. Só que eu não posso assinar uma coisa que eu não sei do que se trata, faltando 25 minutos para 5 horas. Então, eu também me neguei a assinar o papel. Depois, a Brinq revogou esse prazo para 30 de agosto. Bom, então, nós ficamos mais aliviadas. Nós vamos ter 30 dias para analisar, porque a gente... Olha, o Conselho quer muito que Leme ganhe esse selo, mas que seja um selo digno, não uma coisa só de aparência. De aparências. Bom, então, nós vamos ter tempo. Bom, ele nos chamou na prefeitura, nos convocou, estamos lá, agora vamos analisar o projeto. Mas não, ele numa atitude totalmente autoritária, ele instalou a reunião e já colocou em votação. Presidiu, e dizendo, assim, por exemplo, olha, antes eu não tinha tempo nenhum, vou deixar para o último golinho. Aí depois ele tinha mais tempo, não, eu vou usar o primeiro dia útil para que elas assinem, para que ninguém... Quer dizer que o projeto, na realidade, já estava pronto, todo... Já nessa data estava. Nessa data estava. Isso, aqui, assinem como tudo tem sido feito. Posso ressaltar? O intuito da Brinq, ao fazer esse selo Prefeito Amigo da Criança, tinha um intuito do quê? De fortalecer os CMDCAs, para que houvesse uma participação conjunta. Vale a pena até ler um trechinho aqui desse mapa? Vamos fazer o seguinte, nós vamos ler já, nós vamos fazer um intervalozinho e voltamos para falarmos mais aí, que me parece que agora que a coisa está encaminhando-se para esse tumulto todo gerado semana retrasada. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já. E voltamos com o Leme Notícias, hoje conversando com a presidente do Comucra, ou CMDCA, a Lara Carraro, e também a vice-presidente, secretária do Comucra, a Esther Freitas. Nós deixamos no finalzinho do último bloco o ponto entre o que a Brinq quer. O que a Brinq quer realmente para que esse projeto Prefeito Amigo
né, da criança se fortaleça e receba aí. Então vamos ver, presidente, o que diz aí o texto? A valorização e o reconhecimento do CMDCA como espaço de participação paritária em que governo e sociedade assumem juntos a responsabilidade pela gestão das políticas tem destaque no programa Prefeito Amigo da Criança. Sem sua chancela, o diagnóstico e o conjunto do mapa não serão validados nem aceitos na rede. Então, esse último trecho diz o quê? Sem a chancela do Comucra, quer dizer, sem a participação do Comucra, não Nada tem feito. como o mapa ser válido. Por melhor que sejam os projetos... E ressalte que o mapa foi muito bem feito. Não é uma coisa fácil do dia para a noite. Não. Eu gostaria de ressaltar isso. O Dr. Carlos Alexandre fez um trabalho muito bom. Os demais fizeram também. A educação fizeram um trabalho. Até a própria secretaria fez. Só que nós queremos saber e queremos ver isso realizado. Esses projetos específicos de Secretaria de Saúde, de Educação, da própria promoção, o aval deles, secretários, não vale. Tem que ser da administração como um todo. Tem que ser como um todo. Porque esse mapa que eles tanto falam assim, vamos mostrar o perfil, um diagnóstico, o que está acontecendo na cidade de Leme e o que tem que ser feito. Bom, em primeiro lugar, eu fico muito triste que seja necessário para se ganhar um prêmio que se faça uma avaliação. Todo candidato em campanha política, ele já tem que ter um diagnóstico do que está acontecendo na cidade para fazer a sua plataforma de trabalho. Então, a atual administração já teve uma administração, já sabia como Leme se encontrava. Agora, volta, sabe como Leme está. Bom, não fez nada, não tomaram atitude nenhuma. Bom, então vamos concorrer ao Prêmio Abrinq? Legal, ótimo, vai ser feito, mas tem que ser feito como deve ser feito, não a revelia. E também colocado em prática, porque a gente tem visto algumas coisas não terem sido colocadas em prática. Com relação a esse prêmio da Abrinq, o que isso reverte para a cidade? E em questão financeira não reverte nada. Verba nenhuma, viu? Diga-se de passagem. Se o plano de ação for realmente efetuado, a cidade só tem a ganhar. Isso. E ontem na revista Veja, não sei se você viu, veio uma reportagem, né? E já no termo de adesão, haviam 821 prefeitos que se inscreveram. E agora já estão com 1.533 municípios. Isso aí depende do município, se deseja ou não participar. E o município se adequa às condições do termo de adesão. Há de se destacar também que no ano passado foi o que o prefeito assinou o termo de adesão. E somente agora, às pressas, para se enviar esse material para participar do programa Prefeito Amigo da Criança, que nós fomos procuradas, então, somente para assinar o documento. E nós não somos contra. Nós queremos uma Leme melhor, uma Leme e mesmo porque se tudo isso foi enviado para lá sem o aval de vocês e os programas estiverem realmente trilhando o caminho correto, eles vão devolver, vão falar, não, isso aqui... Não, isso, porque vai haver uma fiscalização, lógico. Mas, na reunião que nós tivemos, nós fomos, sexta-feira, não sei se o presidente quer falar a respeito? Pode falar. Na última sexta-feira, depois do ocorrido, municipal. foi feita uma reunião ordinária, mensal. Dentro do regimento interno. Dentro do regimento. E nós colocamos o assunto em pauta. Diga-se de passagem que até mesmo lá houve pressão da administração atual, pois nós não convocamos e alguns secretários estavam lá fazendo pressão, né? Para que a votação se mantivesse a mesma. E realmente houve. Então, como nós fomos vencidos, a presidente, aí ela se torna totalmente... ela é o nome do conselho. Ela assinou o termo. Por quê? Assinei o ofício para encaminhar a documentação, o plano de ação. Nós fomos vencidas, mas tem que se assinar como presidente, então o conselho, por 5-3, E você chegou a analisar esse plano todo aí ou você assinou no escuro? Que era para você ter assinado no passo, isso aí? Nossa, por alguma 5 dias coisa. a gente já deu para dar analisar. Só que tem um detalhe. No plano de ação, na área de assistência e desenvolvimento, constavam 19 projetos. E na hora da reunião, que foi na prefeitura, a doutora Imaculada me apresentou uma pasta contendo 6 dos projetos que 19 tinham no plano de ação, 6 em minúcias.
né? Somente 6. Então, a gente só tem conhecimento de 6. Tá certo que alguns eram projetos que já passaram. Já tem algum projeto nós, deles, da própria secretária Imaculada, que já tem o aval de vocês, que está funcionando corretamente? Vocês já certificado de inscrição, vencidos já. Alguns vencidos já, porque a data é até 31/3/2002. Então já foram vencidos. Já então, para se regularizar esses projetos, haveria obrigatoriamente ter esse certificado de inscrição de todos os projetos. Todos os projetos. Isso. E também 19 certificados de inscrição. Isso. O que a gente pede é transparência. É que a administração seja aberta, venha, chame ao diálogo. Então a secretária disse, mas vocês não aparecem lá. Agora, como conselho, eu acho que é ela que tem que vir até nós. Não somos nós que temos que ir até ela. Se ela nos chamasse, nós iríamos. Mas como eu posso ir? Ela não nos recebe, o prefeito não nos recebe. Agora, um outro ponto que eu gostaria de ressaltar é o seguinte. O porquê é necessário o aval? Porque alguns projetos ou algumas verbas que são direcionadas, depois nós temos que fazer a prestação de contas. Ela faz a prestação de contas. E eu creio que começou um pouquinho atrás, né? Porque recentemente nós não aprovamos algumas contas da senhora Imaculada. No biênio passado, foi aprovado pelo CONDECA um projeto e recebeu uma verba. E essa verba era destinada para comprar Caminhos do Aprender, para comprar alimento, vestuário, material didático e pedagógico. E eventual materiais. Proporcional a melhoria no projeto. Só que infelizmente, com o calhamaço de notas que ela nos apresentou, a verba não foi gasta nisso. Foi gasta em enfeites para Natal, né? Mas essa questão do Natal aí, vamos voltar. Não era justamente os projetos instalados pela Secretaria Isso. Essa verba se destinava a um desses projetos. Caminhos do Aprender. Os Papai Noéis, não tinha também essa jogada aí do projeto Criança Útil? Então, só que essa verba veio e o CONDECA dá uma diretriz no que deve ser gasto. Como nós dissemos agora, vestuário. Ele barra algumas coisas também. Isso. E nas notas que nós temos, eu gostaria até que a doutora Lara pegasse, as notas são, assim, todas voltadas para material de confecção de bonecos, de Papais Noéis. Mesmo porque há um risco eminente da criança ao se trabalhar com agulha, tesoura, sabe? Isso é impossível de você dar para uma criança e com 4 pessoas somente monitores, fiscalizando ali, 100 crianças. Mas aí não é o que nós estamos ali na produção nos informando, que essa é a cidade do povo participando, todo mundo está ali participando. Não é Gostaríamos que fosse a cidade do povo participante, mas infelizmente não é. Ele falou lá em alto e bom som, se vocês quiserem falar comigo, às quintas-feiras a gente recebe o povo. Então, ele desmereceu totalmente o CMDCA, ele não nos reconhece. Então, só na hora do vamos ver, por exemplo, eles precisavam da nossa chancela nessa prestação de contas com o CONDECA, né? Então, o CONDECA enviou o dinheiro foi gasto indevidamente, no meu ponto de vista, e creio que na maioria do próprio conselho. Porque o conselho votou contra. A maioria votou contra. Né? As pessoas olharam e analisaram, gente, mas como é que vem dinheiro para comida, para lanche, cesta básica, uniforme e é gasto em bico de papagaio? As mulheres vão me entender bastante, né? Bico de papagaio, veludo, tectel, fitinha, meias, gorrinhos, tananana. Então, nós, de cara, quando eu vi aquilo ali, né, nós Isso conversamos. Quando? O ano passado? Eu acho, não, até 31 de janeiro eles tinham que enviar essa prestação de contas. Aqui é a data. Nós enviamos a prestação de contas em 11 de março. 11 de março. Então vocês acham que, ou vocês entendem que a partir daqui é que esse ambiente nebuloso... Já começou a... Por quê? Porque viu-se que o conselho não dizia amém. Nós íamos lá a fundo. Veio para assinar?
Nós vamos assinar, mas primeiro nós vamos analisar. Transparência em tudo. Que no início as nossas reuniões eram realizadas na própria prefeitura. E após algum desconcerto, da gente não fazer tudo aquilo que eles queriam, nós não tivemos mais clima para lá ficar. Foi aí que com muita boa vontade, a creche Cecília de Souza Queiroz nos cedeu uma sala, nós passamos a pegar os nossos documentos na promoção, até nos causou um certo embaraço na época. Foi muito difícil pegar essa documentação e levar, porque o conselho, toda correspondência vai para lá. Se direciona, né? Porque nós não tínhamos uma sede própria. Não tem um endereço, né? Pelo menos pra... Então, por assim, eu não sei, mas isso é uma opinião minha. O que era de interesse chegava nas nossas mãos a tempo hábil. O que não, demorava um tempinho mais. Mesmo correspondência, às vezes... Até hoje a gente está meio embaraçada com isso, porque querendo ou não, as correspondências vão para lá. Agora, eu queria alertar a população. Posso? Pode. Já que aqui é a cidade do povo participante, eu peço para a população realmente cobrar da administração, não só dessa como das demais, nas questões dos gastos públicos, porque a partir de agora o prefeito vai ser austero no que tange a regularidade fiscal, na cobrança da dívida ativa. Então, população, vocês que têm a força na mão, cobrem também os gastos feitos da administração. E em nome do CMDCA, eu acho que a população deve cobrar esses projetos, certo? Olha, meu filho não tem vaga, meu filho não está no projeto, por quê? O projeto parou de funcionar, por quê? O selo Abrinq veio ou não veio? Então, tem que haver uma continuidade, não é só para se ganhar um título. Bom, nós estamos no finalzinho do programa, eu só queria fazer um resumo no que diz respeito a toda essa questão aí. Como é que fica agora a participação do Comucra ou do CMDCA daqui para frente? Porque o prefeito vai continuar, você também vai continuar, e esse mal-estar vai continuar também? Eu espero que todos esses acontecimentos melhorem o entendimento das partes, mesmo porque na nossa própria vida humana a gente amadurece conforme vai crescendo. Espero que a situação também tenha esse fim. Você é dessa opinião também? Eu sou. Já na nossa reunião última, sem assim, depois que o clima, que foi feita a votação, ficou-se um clima ameno, gostoso, nós conversamos, ambas as partes conversaram. E por quê? Porque sem imposição, sem assim, um ditador, vamos dizer, olha, eu quero que faça assim, assim, assim. Então, quando nós podemos sentar na mesa e dialogar, os objetivos são mais claros e atinge mais rapidamente. Mais rapidamente. Muito bem. Obrigado, Lara. Obrigado, Nós Esther, pela presença de vocês, pelos esclarecimentos. Vamos torcer aqui, vai. Isso, vamos lutar por uma leme melhor, para que as nossas crianças sejam respeitadas, sejam queridas e bem tratadas, como está no papel. Isso já, para a gente, já é bom. Obrigado. Obrigada a vocês. E o Leme Notícias vai ficando por aqui. Para você, uma boa tarde e até amanhã. Posso tirar? Valeu, parabéns. O gravador. Saiu, pode tirar aí ou não? Saiu, mas não tem problema. Quer que a gente...